Saudações, queridos, aqui quem vos fala é Daniel do School Vibes. Fiquei essa semana um pouquinho sumido aí, uma semana corrida, né? Uma semana atarefada, mas estamos de volta aqui para falar mais de nerdice, mais de coisas geek e tudo que vocês gostam. Antes de começar esse vídeo, se inscreva lá no nosso Instagram, entra, compartilha, se inscreva no canal para ficar sabendo sempre das novidades, dos bate-papos que nós estamos tendo aí ultimamente. E é lógico que hoje vamos falar de uma das paixões da vida de muita gente aí, que é nada mais, nada menos que Dragon Ball. Você cresceu assistindo Dragon Ball? Você teve sua infância vendo Dragon Ball? Então eu achei uma matéria aqui muito legal, que eu vou compartilhar com vocês, eu vou ler ela enquanto vocês vão vendo Dragon Ball, que é bem bacana, que fala que, segundo psicólogos, pessoas que cresceram assistindo Dragon Ball nas décadas de 80 e 90 desenvolveram uma habilidade especial. Qual será elas? Vamos para a matéria aqui. É uma matéria que eu achei no Adoro Cinema e é bem bacanudo aí. As gerações mais velhas, essa não é a nossa, tá? A nossa é que tem a vantagem. O pessoal dos 70, 80 costumavam se gabar que sua infância foi melhor, afinal passavam muito tempo ao ar livre, enquanto as gerações seguintes, que são as nossas, cresceram em frente à televisão, ao computador e ao smartphone. Então são 3 gerações aí praticamente, né? Mas a psicologia sugere que isso não foi necessariamente uma desvantagem. As crianças que cresceram nas décadas de 80 e 90, em particular, 80 e 90, mas isso não quer dizer que hoje pode assistir Dragon Ball de qualquer jeito, né? Tem algo que outras gerações não têm e que lhes dá uma vantagem significativa, que é Dragon Ball. O impacto científico de Dragon Ball. Isso pode parecer absurdo à primeira vista, mas na verdade é bem simples. Estudos cognitivos e psicológicos mostram que o contato com histórias ficcionais em determinadas idades molda a forma como percebemos, nos orientamos e interagimos com o mundo. As séries de anime, em particular, confrontam o público com ambiguidades morais com mais frequência do que outras produções, levando os jovens espectadores a aprenderem a compreender relações mais complexas desde cedo. Isso é uma característica sempre do anime, né? Nos anos 80 e 90, a gente não tinha tanto essa percepção, não tinha nem a nomenclatura para chamar o desenho japonês de anime. Falou que é desenho japonês só. Mas era óbvio que, por exemplo, você vai assistir um Thundercats, um He-Man, ele tem uma história lá pro fundo, geral, mas cada capítulo é uma aventura. Você assiste, acabou, pum, assiste outro, precisa ter a ordem, né? Era assim com Thundercats, com He-Man, com She-Ra, com Transformers, com Cavaleiro... Oh, caramba! O Dungeons Dragons lá, esqueci o nome em português. E a diferença dos animes, né, era que você tinha uma história, como uma novela. Então, você começava a assistir Dragon Ball, amanhã você tinha que assistir para entender o que aconteceu no final daquele capítulo. Se você ia... Vou tirar o óculos aqui, também como o Duncan tá meio sujo. Se você assistia Cavaleiro do Zodíaco, você tinha que assistir no dia seguinte para saber a história. Não adianta você pegar aleatório que você já perdeu o fio da meada. Então essa é uma característica muito forte dos animes até hoje, tá? O melhor exemplo de como Dragon Ball influenciou nossas capacidades de empatia desde a infância são os personagens como Piccolo ou Vegeta, como vocês quiserem. O desenvolvimento de ambos vai muito além da clássica dicotomia bem contra o mal. Eles não são simplesmente vilões, que foram repentinamente redimidos. Seus motivos, decisões e conflitos internos forçam o público a considerá-los sob diferentes perspectivas. Foi precisamente essa área cinzenta moral que tornou Dragon Ball tão formativo para muitos. A série nos levou a uma montanha-russa emocional e contou histórias significativamente mais complexas do que grande parte do que as produções ocidentais da época ofereciam. É o que eu falei anteriormente aí. Repetidamente, o anime cultuado forçou os fãs a questionarem suas visões sobre os personagens e a compreenderem melhor as motivações por trás de suas ações. Então, eu adoro o Vegeta. Adoro. Tem gente que adora o Piccolo, né?
E é lógico, você é muito profundo. Você já parou pra pensar que se você cresceu dos anos 80, 90, talvez você seja a segunda geração que assistiu Dragon Ball, né? Depois passou na TV Globinho aí nos anos 2000. Então nós estamos falando aí de 3, 4 gerações. E o pessoal mais novo que estiver assistindo Dragon Ball agora já vai ter essas vantagens. Então são personagens extremamente complexos que não é como se disse, apenas mudou de lado. Você vê o porquê que eles estão mudando de lado. Você vê a evolução deles. Você vê os motivos do Vegeta, que são bem profundos, né? É um personagem muito complexo. E todos eles são, né? Praticamente. E não vale isso só pro Dragon Ball, tá? Eu acho que é anime em geral. Vamos continuar aqui. Gohan também passa por um desenvolvimento extraordinário. O melhor exemplo disso, no entanto, não é apenas a complexidade incomum dos protagonistas. Gohan, quando criança, ouvimos se tornar o guerreiro mais forte da galáxia, apenas para, mais tarde, testemunharmos seu abandono desse caminho para se dedicar aos estudos e deixar as lutas para trás. A mera ideia de um cenário como esse, determinar o próprio destino, mesmo que signifique romper com um caminho aparentemente lógico, levou muitas crianças a refletirem, pela primeira vez, sobre o significado do poder, a responsabilidade que o acompanha e até que ponto elas próprias têm a liberdade de escolher seu próprio caminho na vida. Nesse sentido, Dragon Ball pode ser facilmente relacionado à teoria do desenvolvimento moral do psicólogo Lawrence Kohlberg, formulada décadas antes, que afirma que as experiências vivenciadas por crianças entre aproximadamente 9 anos de idade e a puberdade podem ter uma influência decisiva no desenvolvimento do seu pensamento moral. Então, é isso. A moral, o desenvolvimento moral de uma criança que cresceu assistindo Dragon Ball, os valores, é uma coisa que parece meio óbvia, né? Basta você conversar com quem assistiu Dragon Ball, não só Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, né? São os animes que te davam valores, te davam tinha uma conduta, te davam moral, e você questionava, perguntava, torcia, você se conflitava, mudava de lado, ia para outro lado, e você, é por isso que eu acho que é tão incrível Dragon Ball até hoje, né? Assim como outras obras, e te faz a diferença do que você assistir um negócio só de um episódio qualquer aleatório. Por mais que o He-Man se esforçasse no final tentando nos dar uma liçãozinha de moral, né? O Dragon Ball, você não precisa explicitar na sua cara. Basta, você vai desenvolvendo aquela percepção, você vai desenvolvendo aquele questionamento, aquelas dúvidas e vão surgindo. Então é isso, é uma matéria bem legal aí, que se você cresceu assistindo Dragon Ball, sinta-se honrado e ter tido esse benefício incrível que a sua vida é hoje, que esses valores que os maravilhosos animes nos deram. Vou ficando por aqui, foi uma notícia rapidinho, ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.